Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser chocante, na verdade, carbonizante, né? Nossa aula hoje é sobre a prevenção das descargas elétricas atmosféricas. Deixa eu receber aqui a Larissa, que acabou de chegar. Então, apresentando aqui o vídeo, a abertura do vídeo. Meu nome é Ricardo Machado e eu sou professor aqui do curso Técnico de Segurança do Trabalho do campus Natal Central, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A gente está aqui no quarto período do curso Técnico de Segurança, a disciplina de prevenção e combate a sinistros, em especial aqui o sinistro de incêndio e também o pânico, né? Então, deixa eu abrir o slide aqui para a gente fazer uma breve introdução e já seguir com o conteúdo da nossa aula, que é sobre os raios, né? Então, vamos lá, só um momento. Enquanto isso, eu aceito aqui quem chegou agora. Pronto, só vou maximizar aqui. Permitir, quem chegou agora. Permitir. Pronto, quem está chegando agora. Tá aí, vou botar aí no chat o formulário de frequências, né? Então, gente, ó, vocês já estudaram na disciplina aí de segurança do trabalho a questão da prevenção do choque elétrico, a NR10, né? E na NR12 a gente estuda um pouquinho também do risco elétrico para máquinas e equipamentos. E o professor deve ter abordado com vocês que a eletricidade é um movimento de elétrons, né? Os elétrons em transição, e os condutores principais aí são os metais, né? Os metais são bons condutores elétricos. A gente acaba adotando aqueles que têm um maior desempenho e o custo econômico mais razoável. O melhor de todos seria o ouro, mas é muito caro, né? Então a gente usa o alumínio e o cobre. Tá? O alumínio é um pouco mais caro do que o cobre, mas ele é mais leve, né? Mas tem uma resistência mecânica um pouco menor. Normalmente a gente vai optar pelo cobre. Tá? E é uma parte cara da minha instalação elétrica, né? Então, para a eletricidade estar se movimentando, ela precisa de uma diferença de potencial. Se a gente for comparar com a hidráulica, para a água se movimentar, ela precisa de uma diferença de pressão. E essa pressão pode ser obtida através de algumas outras energias, por exemplo, a própria energia estática da água, né? Eu elevar o reservatório e ali eu vou ter uma diferença de pressão suficiente para promover o fluxo da água, que na eletricidade a gente chama de corrente. A corrente elétrica seria o fluxo dos elétrons, né? E essa diferença de potencial aí, quanto maior for essa diferença de potencial, maior vai ser essa corrente. E o produto da corrente pela diferença de potencial, DDP, ou pela tensão, se vocês preferirem chamar assim, é a potência, né? Então, quando a gente diz assim, o meu celular tem a potência de 5 watts, então, é a tensão vezes a corrente ali que ela está transportando. No caso de um raio, é muito difícil a gente mensurar isso, mas são milhões de volts de diferença de potencial, e a corrente é tão grande que vai carbonizar a matéria orgânica, né, e pode também romper estruturas. Então, é por isso que a gente tem que ter um condutor para levar essa energia para um lugar seguro, e o lugar mais seguro é a Terra. Tá? O potencial zero ali de terra. Então, a gente tem que conduzir essa descarga, né, para lá, tá? E da onde que se origina aqui um raio, né? Da onde surge isso? É uma coisa... É o deus do trovão lá, o Thor, que está soltando raios, né? O Odin, que ficou com raios, jogou os raios na gente, lá de cima do Olimpo. É possível ter raios extraterrestres, aí, alienígenas? É possível, tá? Mas... para eles se deslocarem assim como corrente elétrica no espaço, eu precisaria de uma diferença de potencial muito grande, né, para esse espaço todo. Então, a energia acaba se propagando através de campos magnéticos, ondas eletromagnéticas, né, como as microondas, o ultravioleta, o infravermelho. E é possível a gente converter essas energias aí, ondas de rádio também, converter em energia elétrica e depois de converter em outra energia aí, como por exemplo energia mecânica aí para um motor. A gente tem raios, por exemplo, em Marte, na superfície lá, nas tempestades de areia de Marte.
se registrou já a existência de raios, né? Mas, como a gente ainda não está em Marte, não estamos preocupados com isso. O pessoal da pesquisa já está preocupado com isso, né? A gente quer colonizar Marte. Então, talvez a gente vai ter que terraformar um pedaço de Marte, né? Construir abrigos, provavelmente subterrâneos, ou abrigos com carcaça de gelo para poder filtrar a radiação cósmica. E já se fala também até em modificar o ser humano, o DNA do ser humano, para que ele sobreviva numa outra condição, né, que não seja essa do nosso planeta. Outra solução é encontrar um planeta igualzinho ao nosso, né? E outra solução melhor ainda, que eu acho que é a que dá tempo de fazer, é cuidar do nosso planetinha, né? Esquecer esse negócio que o meio ambiente é só a metade, a gente está na outra metade. Não, senhor, você vai ser afogado pelo lixo, pelo seu próprio cocô, se você não cuidar do planeta, né? E os raios, né, são uma ameaça para a gente aqui, porque ele pode matar as pessoas, destruir o patrimônio, destruir uma parte do edifício, né? E para isso que a gente vai criar um sistema preventivo contra descargas elétricas atmosféricas, SPDCA. Tá? Aqui a gente tem um raio caindo aí numa ponta do prédio. Vejam que acima do prédio a gente tem umas torres até mais altas do que o prédio. Mas se essas torres não estiverem bem aterradas, eu tenho a chance do raio cair em outro ponto do prédio que esteja melhor aterrado. Então, a gente tem que ter, esse prédio aí tem projeto, claro, e a gente tem que ter como conduzir essa energia, né? O ser humano já tentou domesticar os raios aí, armazenar, conduzir, transformar em outra coisa mais útil para a gente, mas ainda não deu porque a potência é muito grande, a gente ainda não tem uma tecnologia capaz de fazer isso, tá? Da onde é que vai surgir o raio? Da eletricidade estática, tá? Do atrito entre partículas de gelo, nas camadas mais superiores aí da nossa atmosfera, e também partículas de poluição. Tá? Então, é possível você ter um raio, acho que botei até uma questão assim, uma das nossas atividades ali, é possível você ter um raio sem ter oxigênio, no caso lá de Marte, né? Você ter numa tempestade de areia lá, raios, né? E ele pode ser aí de alguns tipos, tá? Um dos tipos de raio aqui é esse raio da nuvem para o solo, tá? 99% dos raios que ocorrem entre o solo e a nuvem são de cima para baixo, tá? Da nuvem para o solo. Mas eu tenho 1% que é invertido. Tá? E aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que é mais atingido por raios aí do mundo, tá? Por dois motivos. Primeiro que a gente é um país grande, continental, a gente tem dimensões mesmo comparáveis aí ao tamanho dos Estados Unidos, ao tamanho da China, ao tamanho da Rússia, tá? E outro problema que dá mais raio aqui do que lá é que a gente está nos trópicos, está numa região tropical, né? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio aí, e, e essa é uma área mais promissora mesmo para a ocorrência de raio por condições climáticas mesmo. Então, no Brasil, caem aí próximo de 80 milhões de raios por ano e morrem 300 pessoas, como se morresse uma pessoa por dia, né? Por que que não sai isso na televisão? É muito raro a gente ver uma notícia dessa de alguém que foi fulminado por um raio, né? Porque já se naturalizou, né? O Jacques Cousteau, aquele pesquisador do fundo do mar aí, da biologia marinha aí, ele disse que é mais provável, mais fácil a pessoa morrer fulminada por um raio do que devorada por um tubarão. Na década de 80 teve aqueles filmes do tubarão, a gente começou a demonizar os tubarões, né? Se bobear, ele te come mesmo, né? Se você estiver na área dele ali. Mas é mais fácil você morrer pulverizado por um raio, né? E é por isso que a gente tem que criar sistemas de defesa, né? Então, esse raio número 1 aqui, importante dizer também que as nuvens, nem toda nuvem tem potencial para gerar raio, precisa de uma certa densidade, de uma certa quantidade de partículas, né? São as nuvens cumulonimbus, tá? Que tem esse potencial. Então, desse raio da Terra para o chão, do chão para a Terra, a gente tem 99% desses raios de cima para baixo, tá? Nuvem solo. Esse raio número 1 aí.
E esse raio número 2 é 1% desses raios que tem contato, né? Quando, veja que isso aqui é você botar em equilíbrio o potencial da nuvem com o solo, do solo com a nuvem, tá? E eu tenho ainda um outro conjunto de raios aí que vai ser no interior da nuvem, se deslocando por locais de diferença de potencial, ou de uma nuvem para outra, também é possível, tá? Mas eu destaquei esses três principais aqui: o raio no céu, que normalmente a gente chama de relâmpago, né? Mas a gente consegue ver o desenhozinho do raio também. E esse raio nuvem-solo ou solo-nuvem, o principal esse da nuvem para o solo, que nos ataca aí, né? Que não pode nos acertar. Esse do meio aqui dá para ver bem que não é que vários raios estão caindo no mesmo lugar, apesar de ser possível um raio cair duas vezes no mesmo lugar, tá? Uma lenda urbana aí dizer que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pode cair, basta só esse lugar ser promissor, tá? Mas ali você vê o raio saindo de um determinado ponto, que pode ser, normalmente, é uma ponta, uma árvore, uma torre, tá? Algum lugar que possa concentrar o potencial de terra. E é possível também a gente ter raio em erupções vulcânicas, em tempestades de areia. Aqui eu mandei ontem para vocês, se eu não me engano, esse link aí no WhatsApp, esse link do... Eu mandei para vocês, será? Foi para outra turma. Alguém viu aí no WhatsApp esse link aqui do Planeta Selvagem? Diga aí no chat para mim. Chegou no grupo de Zap de vocês? Esse videozinho aí dos raios? Bom, chegou. Pronto, o Glenn está dizendo aqui que chegou, né? Mas eu não vi. Eu não tenho como passar ele aqui, porque como eu estou gravando a aula, aí fica o filme do filme, né? Tem problema de direitos autorais, né? Então eu botei logo o link lá para vocês pesquisarem na fonte. Quando a gente projeta isso em sala de aula, tem esse QR Code para você poder bipar ele com o seu celular e já abrir aí o link, né, do vídeo. Está no YouTube, tá? O INPE, não sei se vocês já ouviram falar, acho que sim, né? Foi muito comentado já o INPE nos últimos anos aí, é muito comentado por conta do monitoramento via satélite, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não é só para treinar astronauta, não, tá? É para ver questão de meteorologia, monitoramento de queimadas, monitoramento de seca, tá? As imagens de satélite aí, os melhores servidores de armazenamento de imagem do Brasil são do INPE, né? E ele tem sido um pouco atacado por dizer a verdade, né? Então, estão dizendo que é um órgão comunista, porque tá alardeando que o Brasil está pegando fogo, que ano passado foi melhor do que esse ano e coisas assim, né? De qualquer forma, é um órgão, né? O governo, financiado com o nosso dinheirinho aí, com o nosso imposto, e presta um serviço, né? Não só para a população, através de notícias, não, mas para a pesquisa, para a ciência, para várias pesquisas que se tem aí no Brasil, na academia, né? Então, ele aconselha aqui a gente não praticar atividades de agropecuária ao ar livre, em tempestades magnéticas, né? Porque você vai ser o para-raio, ficar ao lado de veículos, ou andar de bicicleta e de moto em locais de tempestade magnética, permanecer no campo aberto, como gramados, praias, tá? Também não se esconder embaixo de árvore, nem perto da cerca, porque o raio pode cair na cerca, e a cerca é de aço galvanizado, cerca de agrícola, né? E também não tocar em objetos condutores quando eles estiverem conectados na tomada, tá? Por quê? Porque o raio pode cair na rede elétrica e aí você tem uma tensão de surto, e aí você pode ter a descarga em você. Aqui é importante dizer também, vocês já devem ter visto aí na internet, aquele caso do menino que está usando o carregador, jogando com o celular pendurado e aí toma um choque no celular. Como é possível isso, né? Pronto, o carregador, na verdade, ele converte ali a energia de corrente alternada para corrente contínua, né? Mas se eu posso ter ali uma falha no equipamento e jogar o 220 volts na sua orelha, né? Então, a gente não deve usar o celular enquanto ele está carregando, mas a tentação é grande, né? Porque você está no meio de um joguinho, no meio de uma reunião, você quer que o celular esteja plugado ali, conectado, ao mesmo tempo que você usa. Então, se vocês usarem assim, fiquem por perto e
fora da sua mão, né? Se der um pepino aí no carregador, principalmente esses carregadores genéricos aí que a gente compra aí no Alecrim, né? Nas lojas aí, nas lojas que não tem marca, né? Que eles têm uma chance maior de ter uma qualidade inferior, até pelo preço também, e podem falhar, né? Não é o caso do raio aqui, né? O raio, se ele cair na rede elétrica, a rede elétrica tem que ter uma proteção também, todo poste tem um para-raio, tá? Um cabo que desce e aterra o fio neutro ali, e, e toda a casa tem uma entrada também, na entrada da casa tem um aterramento, mas é possível ter uma tensão de surto, e para isso a gente deveria ter na nossa residência também um protetor de surto, tipo um disjuntor, assim, para caso a tensão suba de 220, ele desliga a energia. E muitas casas não têm isso porque as normas antigas de eletricidade não exigiam isso, né? Mas hoje, se você for pedir para Cosern vir aqui ligar a energia na sua casa, eles vão vistoriar o seu painel elétrico, a sua instalação, para ver se tem o dispositivo diferencial residual e o antissurto aí também, tá? Além dos disjuntores de limitação de corrente mesmo, de proteção do circuito. Tá? Então, cuidado aqui para você não se acolher em abrigos abertos, decks, sacadas, né, todos, embaixo de todos e varandas, você tem que estar num abrigo fechado, de preferência que essa estrutura seja aterrada, para formar o que a gente chama de gaiola de Faraday. E você vai estar protegido, tá? Quando cai um raio no chão, ele cria ondas concêntricas aqui de diferencial de tensão no solo. Então, a corrente flui para o terra, mas ela vai criar diferencial de tensão no solo. Então, se a distância entre uma perna e outra, isso que a gente chama de tensão de passo, né? Se essa distância for muito grande, essa diferença de potencial é grande o suficiente para originar uma corrente elétrica pelo seu corpo, subindo e descendo pelas suas pernas aí. Tá? No caso dos animais quadrúpedes, que é a vaca, por exemplo, né? É mais fácil ocorrer isso. Tá? Então, sim, aqui Maria das Graças está comentando que em 82 o Jacques Cousteau esteve aqui na Amazônia e ele mesmo considerou o desafio para a sua vida. Você sabe que tem um professor aí no campus central chamado Jacques Cousteau, né? Ele é professor de física. E eu perguntei para ele por que esse nome dele. Porque o meu pai conheceu o Jacques Cousteau lá na Amazônia, na expedição, e botou o meu nome em homenagem a ele, nessa época aí que o Jacques Cousteau descobriu o boto rosa lá na Amazônia, né? Muito legal aí a história do Jacques Cousteau. Ele inventou também a válvula de mergulho, válvula Aqualung, que permite você dosar o ar do cilindro de mergulho para o mergulho autônomo, né? Entre várias outras contribuições aí para a ciência. Então, o caso da vaca aqui, gente, a tensão de passo é problemática, né? Quanto mais perto do raio eu tiver, mesmo que o raio não caia na minha cabeça, mais chance eu tenho de a tensão de passo provocar uma diferença de potencial aqui, tá? E, claro, ficar perto da cerca também não é legal, porque o raio pode cair na cerca. As cercas agrícolas, aí, elas são de aço galvanizado, né? Arame farpado, famoso arame farpado, e você pode matar o boizinho ali. Onde é que são exigidos, então, os para-raios, né? O sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas? Lá na IT-01, ela fala que edificações em áreas de risco, né, devem devem possuir esse sistema, tá? Mas não existe uma IT para projetar para-raio, tá? Antigamente existia, não era IT ainda, mas era um capítulo do livro, da norma do Corpo de Bombeiros que tratava disso. Hoje em dia, o bombeiro confia na responsabilidade técnica para esse tipo de instalação aí, do para-raio, né? Nos outros, ele também vai exigir uma responsabilidade técnica, a gente chama de ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que é a assinatura do profissional vinculada ao conselho de categoria, nesse caso aqui o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e isso aí tem que estar anexado a um projeto que o bombeiro vai analisar, mas no caso do sistema de para-raio, não. O sistema de para-raio, não tem ali uma IT que descreva isso, então o bombeiro vai acreditar na ART. Deixa eu permitir que a Marina chegou. Só um momento, está aí no chat
o link de chamada, tá, Maria? Chegou agora. E outra situação são para os silos. Então, onde é que eu vou ver isso, né? Por exemplo, a partir de quantos andares eu tenho que ter para-raio, a partir de qual área? Na norma antiga dizia o seguinte, a partir de 12 metros tem que ter para-raio, ou a partir de 750 metros quadrados de área, no caso de um prédio que tenha menos de 12 metros. Mas de onde sai isso? Antigamente saía da norma do bombeiro, agora sai da ABNT. A gente tem uma norma 5419. Deixa eu permitir a chegada de mais um colega aqui. E é essa norma que a gente usa, que o engenheiro eletricista, nesse caso aqui é o engenheiro eletricista que projeta esse sistema, ele usa. Por que se exige também, além dessas áreas de risco, para os silos, né? O silo é um armazenador de grãos, né? E qual é o problema de um grão? A poeira dos grãos, poeira de milho, poeira de feijão, ela pode produzir uma atmosfera explosiva. Tá? E também o atrito dessa poeira pode produzir ali eletricidade estática. Então, como esses silos normalmente são metálicos, a gente precisa de duas coisas: aterramento da estrutura do silo, para que não seja criada a diferença de potencial, porque se eu tiver uma faísca ali dentro do silo, posso ter uma explosão. Então, tem que ter aterramento elétrico do silo. E eu tenho que ter um para-raio, porque se cair um raio no silo, tem problema também, por ele ser metálico, por ele ser alto, né? Problema também de detonar essa atmosfera explosiva aí, ou mesmo arrebentar com o silo todo, matar alguém que esteja ali por perto, né? Então ele tem que ter um sistema também de para-raios. As proteções são de dois tipos, tá? E o nome dessas proteções foi dado em homenagem a dois grandes pesquisadores da área elétrica do século XIX. Século XVIII, século XIX, desculpe. Tá? Você já deve ter ouvido falar aí da Guerra das Correntes, aí a questão, a briga entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison, mas isso foi no começo agora do século XX, né, e já foi a tecnologia de ponta, mas as pesquisas começaram bem antes, né? O Franklin era aquele camarada lá que empinava a pipa com a chave pendurada num fiozinho metálico lá, para coletar e medir essa diferença de potencial da atmosfera aí, né? E o Faraday trabalhou muito também com a eletricidade estática, e eles acabaram desenvolvendo duas coisas interessantes para essa proteção contra raios, tá? Vou mostrar aqui. Lembrando que quem faz o projeto hoje em dia não é o Faraday nem o Franklin, porque já morreram, né? Mas baseado nos princípios deles e vários outros que se seguiram aí na linha de pesquisa, é o engenheiro eletricista. Cuidado para você não chamar o engenheiro eletricista de engenheiro elétrico, sabe? Eles detestam. Meu irmão é engenheiro eletricista, e a gente dizer que ele é engenheiro elétrico fica bravo, que diz que ele não é movido a pilha. Né? Mas é uma besteira, porque senão eu também deveria ser chamado de engenheiro mecanicista, né? Porque eu não sou tocado a engrenagem, né? E eu não fico chateado de me chamarem de engenheiro mecânico, né? Mas, de qualquer forma, está aí o engenheiro eletricista, o profissional legalmente habilitado para esse tipo e vários outros tipos de projeto. Então, ó, lá no século XVIII, 1755, finalzinho do século XVIII, já na virada do século XVIII, né, o Franklin fazia experimentos aí com esferas de cortiça e fios de seda em recipientes metálicos para ver essa coisa do campo magnético, campo elétrico, e vários dos experimentos dele comprovam muitas das teorias que a gente usa até hoje aí para o desenvolvimento de tecnologia de ponta. Tá? 1836, o Faraday, né, Michael Faraday, ele montou no laboratório dele uma sala revestida de metal, e um dos equipamentos que se usava muito era o eletroscópio para medir o campo magnético, né? E ele entrava na sala com esse eletroscópio e conseguia detectar que ali no interior daquela sala não existia um campo magnético. Para onde foi isso, né? Foi a sala que blindou a entrada desse campo magnético, mesmo tendo lá uma janelinha aberta? Não. A corrente acaba, o campo magnético acaba sendo convertido em corrente elétrica e ela vai migrar pela periferia da sala. Tá? Então acaba sendo ali uma blindagem, mas uma blindagem de malha, não precisa ser uma coisa vedada o ar, né? Assim, vedando as passagens de ar. Tá? E é baseado nessa gaiola aqui de Faraday, né? Que ele observou que
o campo magnético não consegue entrar na gaiola, e ele converte esse campo magnético numa microcorrente elétrica periférica. Mais ou menos isso é o que acontece também lá na nuvem, né? Só que aí não é uma microcorrente e não é periférico, né? É bem pontual, um deslocamento grande, uma elevada corrente, uma elevada tensão, mas aqui de um polo negativo para um polo positivo. Essa figura aqui, o camarada está ali dentro de uma gaiolinha de Faraday, ó. Veja que ele está de tênis ali, de camisa sem manga, com a manga de fora, e está com um negocinho amarelo no ouvido ali, é um protetor auricular, porque isso aí faz muito barulho, essa abertura de arco voltaico, né? E à esquerda ali a gente vê uma torre do Tesla. O Tesla, entre vários projetos que o Tesla desenvolveu, né, ele tinha essa ideia aí da torre, né, a torre Tesla. O que seria isso? Essa torre tem bobinas ali, eletromagnéticas, né, e a ideia dele era colocar no centro de cada cidade uma torre dessa, e aí transmitir a energia para as casas, diretamente para os eletrodomésticos ali, pelo ar. Como a gente recebe o sinal de rádio, o sinal de Wi-Fi, que é rádio também, né? Como você pode, quem é mais rico aí, tem um telefone aí que tem um carregador por indução, né? Então você não precisa de fio, você encosta o carregador, aproxima o celular do carregador e ele consegue transferir aquela energia ali. Então essa era a ideia do Tesla, para não ter que gastar com fiação. Mas aí eu teria que criar um campo magnético bem grande e ter também pequenas torres de conversão na minha casa ou dentro do meu aparelho para poder transformar esse campo eletromagnético numa corrente elétrica. Tá? Nesse caso aqui, como a diferença de potencial é muito grande, eu tenho a abertura, aí aqui não só do campo magnético, mas eu tenho a abertura de um arco voltaico, que é o que se usa na solda elétrica, né? Na soldagem elétrica, a abertura de um arco voltaico, isso faz bastante ruído e emite luz. Antes do Tesla, já o camarada que abriu o primeiro arco voltaico, ele achou que tinha resolvido o problema da iluminação, né? Porque ele pensava em botar uma torre no centro da cidade só emitindo luz, um raio assim, e a noite viraria dia, né? Só que isso consome também muita energia, então não foi viável, né? Nesse tempo, é bom que vocês saibam, né, que a gente matava as baleias, né, para extrair o óleo de baleia, e a iluminação pública era baseada na queima de óleo de baleia, né? Depois, na virada do século ali, a gente começou a refinar o petróleo, né, virada do século XIX para o século XX, e aí começamos a usar os lampiões a querosene, né? E achei que contei essa história para vocês aí do nosso amigo John D. Rockefeller Jr., né, que era o rei do petróleo americano, e do Henry Ford, né, que foi chamado pelo Rockefeller para desenvolver um motor que queimasse um resíduo que ele jogava no rio lá, chamado gasolina. E aí o Ford desenvolveu um motor a gasolina para você queimar aquela borra que era o resíduo da produção do querosene, que era o produto que se queria. E nessa mesma época começou a se desenvolver a eletricidade, a transmissão, a geração, a conversão de eletricidade, já aí com Thomas Edison e com Nikola Tesla, né? Uma das grandes empresas aí, a General Electric, que trabalhou nessa época, construiu as primeiras usinas hidrelétricas lá no Niágara, né? E, e teve essa briga da corrente, né? Porque o Tesla queria a corrente alternada e o Edison queria a corrente contínua. O Edison chegou até a eletrocutar um elefante numa praça pública para provar que a corrente alternada era perigosa, para ele destruir o Tesla, né? Mas não conseguiu destruir porque a corrente alternada ela é mais viável a transmissão dela, sabe? Você perde menos energia, né? Então você gera em corrente alternada e transmite em alternada. E no consumo você poderia converter novamente, como a gente faz aqui dentro desse computador que eu estou usando aqui, dentro de um aparelho celular, de uma TV, converter para corrente contínua e usar uma microtensão ali, 9 volts, 5 volts aí para você fazer funcionar o seu sisteminha ali. Tá? Então as duas correntes ainda se usam, todas as duas são boas, tá? E o motor também de corrente contínua, ele não é tão bom quanto o motor de corrente alternada na eficiência, né? Então o Tesla morreu pobre, mas ele ficou rico por causa do motor que ele desenvolveu. E outra curiosidade, ele também inventou a lâmpada fluorescente, né?
o Edison é mais famoso porque inventou a primeira lâmpada de fio de carvão, né? É a lâmpada de filamento. Ok, tudo isso é aqui também ilustração. Aqui existe uma banda chamada Arc Attack, que ela se apresenta, uma banda de rock, se apresenta ali com as bobinas de Tesla, abre lá uns relâmpagos lá na plateia. Aqui entre o palco e a plateia tem uma tela, né? Na verdade, aqui uma gaiola de Faraday, para proteger o povo contra as descargas elétricas, né? E o amigo ali tem uma roupa também, com malhas com material condutor. E é isso que a gente faz. Vamos vestir o nosso prédio com uma roupinha chamada gaiola de Faraday. Tá? E a gente vai consorciar isso também com a teoria das pontas e o para-raio do Franklin. Para-raio Franklin. Tá? Então tem que ter cuidado de ter o perímetro do prédio aqui protegido e toda essa malha de aterramento, essa malha de captura tem que ser aterrada. E nos locais de aterramento, vocês veem aí nessa figura uma linha tracejada aí no solo, eu tenho que interligar cada haste de terra com as outras para que eu tenha uma equipotencialização, vamos dizer assim, para não ter corrente elétrica também entre uma haste e outra ou no solo. E essas hastes, já vou mostrar aqui, a gente calcula o comprimento dela em função da resistividade elétrica aí do solo. Então, o que eu tiver em cima do meu prédio, eu vou ter que aterrar e proteger o perímetro. Então, se eu tenho uma antena de TV, uma antena de telefonia celular, uma antena de recepção de micro-ondas, tal, vou ter que aterrar essa antena também no sistema de para-raio. E aquele para-raio que a gente vê mais à esquerda ali, na parte de cima, é o para-raio Franklin. Tá? Então, eu vou ter um sistema aqui misto, para-raio Franklin com gaiola de Faraday. Pode falar, quem levantou a mão. Foi sem querer, professor, desculpa. Mas é bom para ouvir a voz de vocês um pouquinho. Fico bravo, não, é sinal que vocês estão aí mexendo no celular. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, peraí. Pronto, vamos lá. A norma que a gente vai usar é a 5419, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas, Norma Brasileira Regulamentadora 5419-1, parte 1, do ano de 2015, né? Sempre bom vocês irem no catálogo da ABNT, conferirem se a norma que vocês estão usando é atual. Às vezes ela muda de número, ou às vezes ela tem uma edição mais recente, tá? Porque cada agrupamento aí de normas, a gente tem um comitê brasileiro aí na BNT que vai revisando essas normas e tal, né? E essa aí, inclusive, ela está em processo de revisão. Você pode até clicar ali e ver a minuta da nova norma, né? O que eles estão alterando ali. Pode até fazer contribuições, ó, eu acho que isso aí devia ser assim, fazer alguma contribuição lá, ela é colocada para consulta pública também. E, de qualquer forma, que a gente tem ativa, né, essa de 2015. Então, esse aqui é o para-raio Franklin, tá? O para-raio é a ponteira, tá? A ponta da lança, não é a haste. A haste é simplesmente um artifício que eu uso para elevar essa ponta na altura certa para dar a minha cobertura. E a regra é simples aqui, ó, se a gente pegar esse meu tripé de youtuber aqui, daqui a pouco eu vou usar ele para usar o AutoCAD. Essa abertura que o meu cone de proteção vai dar em relação à vertical, ela tem um ângulo de 60 graus com a vertical. Tá? Então não seria como esse tripé, seria como um cone de cabeça para baixo aí. Tá? E claro, quanto mais alta for essa haste, maior vai ser a proteção da base do cone. Tá? Se ele abrir 60 graus, vem abrindo, vem abrindo, vem abrindo. Então, se eu tiver uma haste bem alta, talvez eu consiga com uma haste só proteger toda a cobertura do meu prédio. Às vezes o meu prédio é muito alto e ele é fininho, estreitinho, né? Como é o caso aí de uma torre de telefonia celular, o caso aí de uma torre de radiocomunicação, torre de TV, uma torre aí como essa nossa árvore de Natal aqui ali no Mirassol, né? Para a gente acender os LEDzinhos ali em comemoração ao Papai Noel e tal, né? Então, uma haste só basta. E, aliás, eu não preciso nem de haste. A torre já é haste. Só bota o para-raio no topo da torre. Diz lá que é a estrela de Belém, lá no topo da torre, mas é um para-raio Franklin, tá? Não é uma estrela de Belém, não.
Também não sei quem que inventou isso, que a estrela no topo de uma árvore, né? Tudo bem, coisa de americano, né? Essas árvores enfeitadas aí com artefatos incendiários, né? Que a gente tem aí, luzinhas, temos que tomar um pouco de cuidado também. Mas é bonitinho, né? A gente bota os presentes embaixo ali, é bacana. Tudo bem. Professor, Oi, pode falar. professor, e aquela lâmpada piloto? É só para orientar, é só para orientar o piloto para ter noção da distância do prédio, é? Sim, sim, ela tem que piscar, ser vermelha, né? Sim, é E só para piscar orientar. nos prédios, nas torres de energia eólica, qualquer construção elevada para E até proteção, as edificações a gente não vê, né? ela pisca, né? Ela tem que piscar, pulsar. Tem uma frequência lá de pulso, tá? Tá E bom. tem que ser vermelha. Certo. Aí norma da Infraero, né? Da aviação, proteção Sim, contra os aeroviários aí. sim. Muito bem. Se vocês forem aqui para o norte do estado, ver os parques eólicos ali, vocês veem que elas piscam na mesma onda, né? É bonito de ver, bacaninha. E a gente tem nos prédios também. Então, quando a gente desce aqui o para-raio, cada para-raio desse Franklin é esse, que tem 4 pontas aí, e ele é inspirado na teoria das pontas, porque na ponta eu vou conseguir armazenar a carga, né, concentrar a carga para fazer com que o raio desça ali na espada do He-Man ali, dos poderes de Grayskull ali, né? Esse da esquerda, gente, todos vão ter dois cabos de descida, tá? Esse da direita dá para ver melhor o parafusinho ali, você espeta o cabo no furo, aperta o parafuso, tá feita a conexão, né? Esse da esquerda, a própria haste, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. A própria hastezinha ali, ela tem uma rosca. Imagine que essa parte preta da minha caneta seja uma rosca. E aí você vai enroscar ela ali e a ponta vai dar um furinho onde pega o cabo. Tá? Então, pode ter uma chave ali, uma parte sextavada, onde eu consigo atarrachar a ponta prensando o cabo. Sempre duas descidas, tá? Para cada para-raio. E no prédio, o aterramento, na verdade, não é somente um aterramento, como a gente tem na nossa casa, que você finca um haste de terra na entrada da sua casa, e outra no painel de distribuição, né, para aterrar o fio neutro e também o fio terra, mas você tem que ter uma malha de terra. Por que isso? Porque eu tenho que ter o mesmo potencial elétrico em cada ponto, senão eu vou ter corrente elétrica no chão. Isso também é perigoso, pode me dar tensão de passo, cria um sistema lá para proteger o prédio e mata a pessoa que estiver com o pé no chão, né? Então, as hastes de terra têm que ser interconectadas aí com cabeamento. Aí nessa imagem mostra aí a lajota, né, sendo retirada para botar ali a haste. Pode ser um cabo, pode ser uma barra chata também, que eu posso estar utilizando, tá? Essa barra chata pode ser embutida também na parede do prédio. Normalmente a gente faz um conduíte, desce ele aparente até, mas eu posso embutir também no prédio, tá? E aí a gente tem que ter essas caixinhas de inspeção, que é onde estão ali as hastes de terra. Normalmente se usa hastes de 2,20 m para residência e algumas para indústria maiores, aí de 5 metros, 3 metros, depende da resistividade do solo. Então se faz uma amostra do solo para ver a resistividade elétrica. Opa, desculpe. Uma aguinha. E E aí eu vou calcular o tamanho dessa haste. Eu não, né? O engenheiro eletricista lá, que não é elétrico, vai calcular a altura dessa haste. É possível também eu fazer uma correção desse solo, por exemplo, misturar sal ou misturar carvão nessas áreas aí onde eu vou introduzir essa haste no solo, tá? E ali eu tenho que ter essa janela de inspeção, porque eu vou engatar ali um equipamento para mensurar a resistência elétrica do cabeamento, do aterramento em si, tá? Esse aparelho se chama terrômetro, tá? Terrivelmente elétrico, né? Terrômetro aí, é o terror do raio, né? Antigamente a gente tinha que desconectar, a norma até pedia um ponto, você desconectar o cabo para ligar os dois polos do terrômetro, olha que coisa chata de fazer, né? Os mais modernos agora eles usam um campo eletromagnético ali, um anel eletromagnético ali que você abre ele, passa no cabo, e aí ele vai medir essa resistividade, essa resistência, na verdade, resistência elétrica, que é medida em ohm, tá? Ohm, O-H-M, tá? Oscar Hotel Mike, ohm, tá? Então tem que ser menos de 10 ohm. Veja que eu não falei ohms, né? Porque alguém pode confundir com homens, né?
porque unidade não tem plural, a não ser que eu escreva por extenso, tá? Quilômetros, beleza. Mas se eu escrever a sigla, é quilômetro, porque é 1 quilômetro, uma unidade, né? Unidade não tem plural. Mas se vocês escreverem no texto, escrevam no plural, claro, né? Por causa da língua culta aí do português, né? Então, da língua portuguesa. Então, veja, aqui eu tenho um telhado em shed, que é muito comum em fábricas, né? Porque eu preciso ter a iluminação e a ventilação natural e as paredes são distantes umas das outras, então a gente usa um telhado assim chamado dente de serra, porque naquela parte vertical a gente coloca janelas de ventilação e iluminação natural, né? Então aí estão instalados algumas hastes com o para-raio Franklin, tá? E a proteção de cada haste dessa é dada por um cone de proteção que se origina na ponta lá no para-raio em si, e ele abre 60 graus com o, a haste mesmo ali que sustenta o para-raio, tá? Como eu sei que a tangente do ângulo 60 é raiz de 3, 1,73, se eu não me engano, raiz de 3, eu uso o teorema aqui da tangente, né? A tangente num triângulo retângulo ali é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o raio, que é o cateto oposto, que é o raio de cobertura lá embaixo, da base do cone, vai dividido pela altura da haste, a altura que esse para-raio está até o ponto do raio de cobertura, não confundir aqui raio elétrico com raio de cobertura. Então, se eu dividir o raio pela altura, eu tenho a tangente. A tangente do ângulo 60, eu sei qual é a tangente, é raiz de 3. Cai no Enem, né? Quem vai fazer o Enem, fixe bem esse raiz de 3 aí, que tem, ele varia, tem no seno, tem no cosseno, tem em vários lugares aí, essa raiz de 3. Então, é isso aqui, ó. Imagine um conezinho ali, que a base é a minha área de cobertura, né? E a pontinha lá do cone é onde está o para-raio. Então, se eu quero determinar, eu posso determinar duas coisas. Se eu tenho a altura, eu calculo o raio. Se eu tenho o raio, eu posso calcular uma altura. Agora, cuide que às vezes esse raio é tão grande que a altura vai ser complicada da gente instalar uma haste para conseguir colocar o para-raio na ponta dessa haste, né? É possível, você usa estais, né? Mas muitas vezes eu preciso, a área da cobertura do prédio é tão grande que eu preciso de várias hastes, vários para-raios. E o aterramento sempre menor do que 10 ohms e no mínimo 2 descidas. Né? Então eu poderia calcular, se eu adotasse uma haste de 3 metros, que é uma haste razoável aí, tá? Que eu consigo fixar sem estar usando cabo de aço e tal, basta uma base boa, eu boto ali 3 vezes 1,73, que é a raiz de 3, né? Que é a tangente do ângulo, 60, vai dar um raio de 5,19 metros. E aí eu poderia, por exemplo, se isso aqui fosse a cobertura do meu prédio, esse retângulo verde aí, eu poderia, se esse prédio tem 40 por 20 metros, ó, poderia colocar várias hastes aqui de 3 metros, ó, se eu estiver usando a haste de 3 metros, né? Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 15, né? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 15 hastes de terra aí, cada uma vai dar esse círculo aí de proteção, cone, né? A base do cone seria esse círculo, e aí estou projetando, protegendo meu prédio todo, né? Tá. Se eu quiser proteger apenas com uma haste, é só eu calcular a diagonal, que a diagonal vai ser o diâmetro do meu círculo, né? Aí eu calculo pelo Pitágoras, né? Essa diagonal ao quadrado é igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. O triângulo retângulo, né? Metade dessa diagonal é o raio. Tá? Então, calculei lá, deu 18, metade vai ser o raio, que é 9,01. Aí eu calcularia a altura, em função disso, usando lá a tangente 60, vai dar 5 metros e 21. Então, poderia proteger o meu prédio. Às vezes, no topo do prédio, eu já tenho uma caixa d'água, alguma outra coisa que vai suportar a haste, né? Se essa caixa d'água for um pouco mais estreita que o prédio, eu consigo proteger a caixa d'água e também a cobertura do prédio com uma haste mais curta, porque ela vai dar esses 5 metros aí. Nesse caso aí, desse prédio de 10 por 15, né? Tá? Então, as torres mais altas aí, as hastes mais altas, a gente tem que usar os STAI, que são esses cabos de aço aí, para segurar ela contra o vento, né? Proteger do vento. Ali tem esse caso da torre, tem uma caixa d'água lá.
que está lá a haste em cima da caixa d'água. Ok, gente, vamos fazer um intervalo. Alguma pergunta aí? Vamos então parar a gravação aqui e fazer o nosso intervalo de 15 minutos. Voltaremos em breve. Até já.